Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha e agradável que está nos assistindo. Estamos muito contentes aí com a sua participação. Isso é muito legal pra gente. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que a gente tenha acesso ao máximo de pessoas possível aí e que a gente venha falar sobre as coisas boas que o Senhor tem motivado em nossos corações. Beleza? Muito legal e muito bom você estar conosco na nossa escola dominical online. E hoje temos uma lição bem bacana e interessante para você. Eu sou o Daniel, ele é o Reginaldo. E esse aqui é o Kratos também do God of War. Espero que você conheça ele. Apresentar ele também, figura importante aqui. Show? Beleza? Reginaldo, vou deixar contigo fazendo essa abertura da nossa lição. Amém. E aí, galera, um abraço a todos, saudades, né? Esse momento aí de isolamento já tá pesado demais. Mas é um momento muito feliz e alegre estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Escola Dominical, eu sempre falo isso, eu sou militante da Escola Dominical, que é muito importante a gente crescer em conhecimento. E a Escola Dominical é um desses ambientes que nos propicia isso. Amém? E hoje é a lição 7 da nossa revista, O Liberto de Gerasa. Esquece endemoniado de Gadara, de Gerasa. Daqui a pouco o Dani vai compartilhar rapidinho sobre essas curiosidades. Mas é o liberto, ele já foi liberto. E o texto bíblico base para a nossa lição hoje é em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Eu não vou estar lendo os versículos todos, mas a gente já conhece a história. E nesse texto relata que Jesus saindo da Galiléia atravessa o mar e vai nessa cidade, Gerasa. E ao chegar nessa cidade, existia um homem, um possesso, endemoniado, que vivia ali no cemitério. E diz a passagem que quando Jesus, chega nesse cemitério, nos sepulcros ali daquela cidade, aquele homem possesso se aproxima de Jesus e fala: "O que tenho eu contigo, Jesus? O que nós temos contigo? Por que você veio aqui?" E Jesus, naquele momento, expulsa aqueles demônios, liberta aquele homem. E tem um determinado momento que os demônios falam: "Olha, nos lança então nos porcos." Tem ali uma manada. E os demônios são lançados naqueles porcos, né? E os porcos se precipitam no precipício e é lançado ao mar. E é muito interessante que aquele homem, ele vivia em alguns momentos aprisionado, acorrentado. Tinham feridas, não tinha convívio social. Só que no versículo 19, olha a diferença já que a gente vê. Desculpa, no versículo 15. "E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ao ver isso, eles temeram, aquelas pessoas ali daquela localidade." E aquele homem, ele fica radiante, né? Porque a vida dele é transformada. E ele vendo que essa transformação, ela só foi possível através do poder de Cristo, ele chega para Jesus e fala: "Mestre, eu quero te seguir, eu quero estar contigo, andando lado a lado." E Jesus fala: "Não." Olha o que diz no 19. "Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." No 20. "Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam." Então esse é o texto bíblico. A história deste homem que era endemoniado e foi liberto por Jesus. E na história de Cristo, os 3 anos de ministério de Jesus na Terra, Jesus ele pega os seus discípulos, escolhe ali algumas pessoas e começa a capacitá-los para que eles venham a proclamar o Evangelho, a pregar as boas novas. E Jesus utilizava essas experiências para que eles fossem forjados nessas dificuldades, para que pudessem ter as condições necessárias para enfrentar. A caminhada cristã nos possibilita viver muitas experiências.
muitas experiências. E tudo isso era uma parte, um projeto pedagógico de Jesus, para que eles amadurecessem. Ele quem? Os discípulos. Amadurecessem na fé, no compromisso com a missão e no amor pelas pessoas necessitadas. Então, já fiquem atentos aqui. O objetivo nosso como cristão são as pessoas necessitadas. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que são marginalizados de alguma forma, aqueles que não estão tendo convívio social. Eles são os nossos alvos. É o nosso objetivo. Buscar essas vidas, levar algo de bom para essas pessoas através do poder de Cristo. Então, o que podemos aprender com essa história? O que podemos tirar daí como lição? Mas antes, o Dani vai citar, vai nos contar aqui, porque essa história consta em 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. Na passagem em Mateus fala-se de 2 endemoniados e em Lucas fala Gadara, em Marcos fala Gerasa. O que é isso, Dani? Explica pra gente. Te botei na furada não, né? Não, de forma alguma. Quem tá gravando a segunda vez já sabe essa parte. É verdade, segunda vez. Vamos lá. A gente sempre fala, né, como o Reginaldo falou, sobre ser militante, né, e nós lutamos para que haja ensino, para que haja conhecimento e para que você, ouvinte, tenha interesse em se aprofundar na deliciosa palavra do Senhor. Verdade. E é assim, como a gente sempre diz, não é para ser lida de uma forma superficial, mas um aprofundamento ele se faz necessário para a gente ter alguns detalhes. Os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento são conhecidos como evangelhos sinóticos. E aí eu vou ilustrar aqui, olha que inédita a minha ideia, eu vou ilustrar os evangelhos sinóticos. Nunca pensei nisso, entendeu? Com uma caneca. O que são os evangelhos sinóticos? São pontos de vista diferentes de quem está em posições diferentes. Por exemplo, todos nós aqui, né, e o Kratos, a gente está olhando aqui a nossa caneca. Só que eu olho algum detalhe, que o Reginaldo ele olha outro, eu não sei nem as palavras que estão aqui. O Reginaldo ele sabe, e você que está nos ouvindo, você está olhando de um outro ponto. Então os evangelhos sinóticos na Bíblia, esses 3 primeiros, eles são narrativas de pessoas que, por um contexto cultural, social, vão dar detalhamentos da história de diferentes pontos. Quando eu pego um detalhamento de um médico sobre talvez um acidente, ele vai ter ali todo um detalhamento cirúrgico, ali minucioso, sobre questão de saúde. Se pega um cara que é leigo, um pedreiro da vida, que não vai ter não vai conhecer bem, talvez, não sei, né, que tem muitos que são bem capacitados com muitas coisas, mas ele vai dar um detalhamento diferente sobre uma situação de saúde, como também um médico vai dar um detalhamento diferente sobre uma condição de construção civil. Então, nesses evangelhos sinóticos, a gente tem observações diferentes e descrições diferentes. E tem um ponto de curiosidade bem interessante que é sobre as cidades, né? Alguns conhecem como endemoniado de Gadara, outro de Gerasa e outro de Gergesa, quase sai Gergelim, né? Gergesa. Mas atualmente não é esse o nome da cidade, é a atual e a moderna Cursi. Que ela tá logo ali na beira, ali é um litoralzão, né, do mar da Galileia. Do mar da Galileia. E é interessante por que tem essa outra possibilidade. Estudiosos eles levantaram um ponto bem interessante. E esse ponto é o seguinte: Gadara ela tem mais ou menos de distância 8 quilômetros do mar. A Gerasa tem mais ou menos 60 quilômetros do mar. Então o questionamento foi o seguinte: nossa, esses porcos encapetados, esses porcos endemoniados fizeram a maratona e correram tudo para poder pular no mar para se matar. Eu também não duvido, isso não seria algo impossível de acontecer, mas faz muito mais sentido entender que essa cidade não seria nem Gadara, nem Gerasa, mas sim Gergesa, a atual Cursi, porque ela é no litoral e ela tem ali altos desfiladeiros, da onde a narrativa bíblica houve ali o suicídio dos porquinhos, né? Tadinho, Peppa Pig morreu nessa história aí. E é interessante, mas por que no contexto bíblico talvez eles não citaram isso? Pode sim ter sido uma falha ali do copista, porque a cidade de Cursi, né, antigamente a Gergesa, era uma cidade que não era tão
popular. E também a própria, vamos colocar assim, a própria grafia, pelo menos no português ela é semelhante, né? Tudo ali começa com G e assim tem esse Ezinho, você sempre fica com dificuldade na hora de falar. Então, por não ser tão popular e a grafia ser um pouco parecida, pode ser que o copista ele acaba ali se equivocando, não foi tão atento a uns detalhes minuciosos, né? Um outro ponto interessante é a situação também da quantidade de processos. Na narrativa de Lucas e de Marcos, a gente está falando sobre um, e na narrativa de Mateus, a gente está falando sobre dois. Isso não muda a questão da soberania e do poder de Deus, mas pode ser um ponto de interpretação. Era como, talvez, um exemplo que a gente pode utilizar, como se a gente falasse que Hitler ele matou ali milhares de judeus. E um outro repórter, uma outra pessoa, afirmasse que o nazismo matou milhares de judeus. Na verdade, a gente não perdeu ali, um fato que é muito triste, a gente não perde o contexto do assunto, entendeu? A gente só está dando ênfase diferente a situações. Enquanto ele coloca como o líder, né, esqueci a palavra que mas ele coloca como uma característica de destaque não que fez uma coisa boa, mas elencou que ele chamou a atenção para a situação que ele fez. Alguns dão destaque para Hitler, enquanto outros vão dar destaque à situação do nazismo, trazendo a narrativa das fatalidades que houveram. Mas é um ponto assim que você vai ver vários teólogos eles discutindo sobre essas situações que são bem interessantes. E até voltando à questão, para finalizar e não alongar, de Gerasa, né? Na própria cidade ali, né? Eu vou usar o termo Curso e fica mais fácil até poder falar. Na cidade de Curso, alguns historiadores antigos, eles até identificam um monastério, eu sempre esqueço essa palavra, bizantino, um monastério bizantino, que ele foi feito bem antigo, tem ali, como que eu posso colocar, uma construção antiga desse monastério bizantino, que até então, historicamente eles colocam, são possibilidades, foi feito em homenagem a esse milagre de Jesus nessa expulsão dessa legião de demônios do liberto de Gerasa, né? E essa questão dos porcos ali que foram acometidos pela possessão e eles se mataram. Então é mais uma evidência histórica que reforça a ideia de que não é nem Gadara, nem Gerasa, mas ali Curse, né? Já esqueci a palavra lá. Tava tudo por ali. E é um ponto aí bem bacana de uma curiosidade bíblica pra gente ficar antenado. Então, isso é muito importante porque nos traz a atenção que devemos ter em relação à Bíblia, que não é pra gente pegar a Bíblia e fazer uma leitura literal, mas uma leitura aprofundada, entendendo os contextos, buscando outros historiadores, buscando pessoas que já pesquisaram muita coisa da Bíblia para você ir se embasando e tendo comparações para você compreender mais profundamente. Só que, ainda que cada autor dos evangelhos queira passar a história sobre a sua perspectiva, todos eles têm o ponto em comum, que é o quê? O compromisso de mostrar que não há força maligna, quer demônio, quer estrutura social, que seja maior que o poder de Jesus. Isso é. Então assim, seja dois demônios, seja demoniado em Gerasa, em Gadara, em Curse, houve um milagre. Houve um milagre onde a situação era crítica, porém com Jesus é resolvido de uma forma miraculosa, de uma forma tremenda, sobrenatural. Então os autores vão mostrar isso, que através do poder de Cristo as cadeias elas são destruídas, a opressão ela é desfeita. E naquele contexto, aquela cidade, ela sofreu uma opressão romana, do Império Romano. E até interessante quando fala sobre legião ali, né? Quando demora, quem é você? Aí eles falam, legião. E na época existia um braço militar, um grupo dentro do Império Romano, que era chamado de legião, que tinham quantos? Se não me engano, 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então assim, tudo tem um simbolismo, não são palavras soltas. Então é necessário a gente buscar isso. E os autores dos evangelhos, eles mostram que, independentemente de tudo isso, Jesus tem poder para salvar, para curar e para libertar.
E especificamente em Marcos, no livro de Marcos, fala muito sobre expulsão de demônios, libertação. São vários milagres, eu não vou aqui citar, na revista tem as referências, mas eu lembro aqui de o demoniado de Cafarnaum, a Ciro Fenícia, né, que tem a filha dela ali possessa, tem um surdo e mudo também. Mas lá em Marcos 9, 38 e 39, João, o discípulo amado, chega assim para Jesus e fala: mestre, tem um camarada aí que expulsou demônios em teu nome, e os demônios saíram mesmo. Mas ele não anda com a gente, ele não é seu discípulo. E nós que somos o seu discípulo, somos proibidos de fazer isso. Aí Jesus fala: não, vocês não são proibidos. Só que entenda uma coisa, se ele expulsou em meu nome, ele tem parte com a gente. Se ele faz alguma coisa em meu nome em prol do próximo, mesmo que não esteja lado a lado comigo, ele tem parte comigo, desculpa. E é muito interessante que João ali ele fica preocupado com o seu status, o status de discípulo. Por que nós, discípulos de Jesus, não estamos conseguindo e quem não é, está conseguindo? Entenda que independentemente disso tudo, o objetivo, o alvo, o que Cristo quer fazer é levar a libertação a todas as pessoas. Pode falar. É que não é, nessa própria questão, não é o título, não é o status, Exatamente. mas é no nome de quem. O nome de quem? Entendeu? É aí que é o diferencial, né? Exatamente. A chancela, né? O que garante é o selo de Cristo. O sangue dele há poder. E é interessante que as pessoas acham que Jesus ele veio só para um grupo específico. E nessa passagem diz que Jesus estava vindo da Galiléia, cumprindo ali fazendo seus milagres. Uma Ele tempestade. Isso, é. Pega aí os capítulos iniciais, né, de Marcos, vocês vão ver isso. E Jesus atravessa o mar da Galiléia e vai ao encontro daquele povo, que era gentil. Jesus ele tinha certeza que aquele povo, havia necessidade daquele povo de se encontrar com ele. E da mesma forma é nos dias de hoje. Independentemente da sua religião, de qual igreja, denominação, se você é ateu, mesmo que você não acredite, Jesus veio para você também. E Jesus está disponível para cada um de nós, e foi assim com aquele homem. Deixa eu colocar um ponto. O Reginaldo ele fala sobre um povo gentil, e a gente tem até um detalhezinho aí que reforça essa ideia. Os judeus eles não comiam determinado tipo de animal porque eles consideravam impuro. E qual animal era esse? Os porcos. E quando eu falo ali que o povo ele é gentil, automaticamente eu estou dizendo que eles não compactuam, quando ficou travado, da mesma fé. Então a gente já tem uma ideia de que esse povo lá em volta em Decápolis, né, era um povo de origem pagã, não eram ali, talvez poderia até ter, mas seriam poucos judeus, não eram a maioria. Então o que ia predominar ali culturalmente era a cultura dos pagãos. Então a própria comercialização dos porcos, né, que ali eles oferecendo também os porcos como sacrifício, isso não era comum para um povo judeu. Ou seja, Jesus ele quebra ali um paradigma. Ele está num local, vamos trazer para um contexto de hoje, num local onde os crentes eles não iriam estar. A gente tem essa visão que Cristo hoje em dia estaria nas igrejas. Eu acho que isso é um tremendo de um engano, que da nossa parte. Não só nas igrejas. Não só nas igrejas. Ele estaria ali procurando pessoas, sim. Relacionamento. Exatamente. E trazer o que ele fez ali com que antes era um endemoniado e depois que Jesus passou a ser o liberto, o pregador de Decápolis. Olha aí que coisa profunda. E esse endemoniado, essa possessão, quais eram os malefícios que ela trazia para ele? Essa possessão demoníaca. Solidão, tormenta na alma, feridas no corpo, tudo isso. Eram os malefícios que aquela possessão maligna, demoníaca, trazia para aquele homem. Você dentro de um cemitério, vivendo em condições, assim, não dá nem para descrever por completo, mas dentro de um cemitério, você todo sujo, nu, em alguns momentos sendo preso por grilhões, por cadeias. E a possessão era tão forte que em alguns momentos ele quebrava aquelas cadeias, aquelas correntes, se machucava, se cortava. Então era uma situação deplorável, solitário, em depressão, não sei. Mas a partir do momento em que ele encontra com Cristo,
ele teve benefício em toda a sua vida. Por completo. Por completo. A missão de Cristo na Terra é uma missão integral. E Ele quer utilizar, Ele quer usar as nossas vidas como ferramentas que seja como arco e flecha, para que encontre o alvo, para que vá ao encontro do alvo de uma forma integral, de uma forma completa, plena. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância. Esse é o propósito. Essa é a nossa missão. E a resistência dos demônios, isso acontece. Eles, situações que a gente vive, situações de aprisionamento, existe resistência. Mas essa resistência, ela é pequena diante do poderio de Cristo. Você sabia, Reginaldo, só te cortando, que numa pesquisa, eu não tenho aqui o dado, deixa eu ver, 2001, é uma pesquisa antiga, não acredito que possa ter refletido tanto uma mudança tão considerável. Mas em 2001 foi feita uma pesquisa sobre a quantidade de brasileiros que acreditam em Deus. Opa! 99% dos brasileiros, eles acreditam em Deus. Isso é muito interessante. 99%. Né? 99%. Porém, 51% não acreditam no diabo. 51? 51% dos brasileiros, eles não acreditam no diabo. Ou seja, a gente está falando sobre um homem que estava possesso. 51% dos brasileiros, eles não acreditam nisso. Que o diabo tem esse poder. Isso é crítico. Isso é crítico, porque quando a gente vai para uma batalha, você precisa conhecer o seu inimigo. Claro que em determinadas batalhas você não consegue saber 100% do que o seu inimigo fez, vai fazer. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo ali e acreditar que aquele inimigo ele pode te vencer se você estiver com as armas erradas. Então você não tendo esse entendimento, mesmo você acreditando em Deus, você pode ter dificuldades maiores. Porque o inimigo ele é astuto. Ele nos prende em cadeias. Prende em cadeias. E ele veio para matar, roubar e destruir. Dando prosseguimento aqui, vamos lá. Pessoas feridas com correntes diversas, aprisionadas por demônios, estruturas ou pessoas que as oprimem, devem ser alvo da nossa acolhida e atuação missionária, como eu já falei aqui. A autoridade nos foi concedida por Jesus e devemos usá-la a serviço do próximo. Falando de cadeias, prisões, Dani, o que seria para você algo difícil de vencer, como algo que te aprisiona, algo que te deixa limitado em romper em fé, dificuldades concernentes à carne? O que tem de dificuldade? O que você pode compartilhar com a gente? Eu, na minha juventude, eu sempre tornei isso claro, até para poder auxiliar aquele que tem dificuldade nessa caminhada, mas eu tive uma dificuldade muito grande com a pornografia. E a qual, assim, eu até hoje, assim, eu luto, não sou aquele que consome, mas eu luto para que eu não... Aquela visão de que eu venci meu adversário e... É dia após dia, né? Dia após dia. Graças a Deus o Senhor tem me auxiliado a travar essa batalha. Mas foi algo assim que me atrapalhou muito. E infelizmente hoje eu não enxergo a pornografia só como uma dificuldade do cristão, mas é um mal da sociedade. Ela é sutil e faz um estrago enorme. Vale a pena lutar e eu vejo ela eu a vejo como algo muito difícil. Se a gente tentar encarar com as nossas próprias forças, né, com as nossas próprias resistências, assim, há uma dificuldade muito grande de conseguir romper. Paulo diz sobre as armas, que a gente tem que ter a nossa armadura. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso que Dani falou é muito interessante. Aquele homem, ele ao ver Jesus, ele entendeu que em Cristo ele venceria. E durante muito tempo, ele não pensou assim. Durante muito tempo ele achava que ele forçando ali, ele ia conseguir vencer as prisões, as cadeias. E essas cadeias podem ser, como Dani falou de pornografia, vícios, enfermidades, dívidas, mentira. Eu só vou comentar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Pessoas que têm relacionamentos que envolvem pedofilia, abusos sexuais, abuso moral.
dentro de casa, o pai, a mãe, o irmão, um padrasto. E as pessoas que sofrem dessas dificuldades, elas ficam muito fechadas em si. E há necessidade de se abrir, de buscar ajuda. E através de Cristo você pode sim ser liberto, assim como aquele homem foi. E foi por meio deste encontro que ele havia recuperado a dignidade, a autonomia. Olha que profundo isso. Falava e pensava por si mesmo. Ao recuperar sua autonomia, percebeu a importância de seguir o Mestre. Jesus deseja nos libertar das correntes que nos aprisionam. Deseja restaurar cada vez mais a nossa autonomia e possibilidade de tomar as decisões de segui-lo ou deixá-lo. Livre-arbítrio, né? Então, ele nos liberta a tal ponto que nós temos autonomia. Mas essa autonomia que ele nos concede, eu vou falar algo aqui que pode ser até polêmico. Nós devemos abrir mão desse livre-arbítrio, porque Paulo fala que precisamos carregar nossa cruz. Precisamos seguir a Cristo. E quando diz seguir Cristo, as nossas vontades vão ficar para trás. E vamos fazer a vontade dele. A vontade dele. E Jesus deseja estar do meu e do seu lado. Quer falar alguma coisa, Dani? Eu vou para a conclusão. Não, eu recebi aqui um WhatsApp aqui bem bacana. Verdade, olha verdade. Só, a gente fez uma enquete com alguns alunos de algumas classes sobre como eles elencavam essas cadeias e quais eles achavam a mais difícil, não necessariamente no contexto de vida deles, mas no contexto geral. Dá só uma ligadinha na participação dos alunos. E se você também quiser participar, entre em contato com a gente aí. Dá só um bisu. Na minha opinião, do meu ponto de vista, eu acho que os vícios são o pior mal que pode atrapalhar o desenvolvimento tanto na vida quanto na caminhada cristã de um ser humano. Porque os vícios, eles tornam uma pessoa extremamente dependente, e para uma pessoa realmente aceitar a dependência dela de alguma coisa, ela se torna extremamente fechada com relação àquilo. Muitas vezes as pessoas elas têm problema com algum tipo de vício, mas elas têm muitas dificuldades em aceitar aqueles problemas, em entrarem não só em vícios com questões de substâncias químicas, mas também em vícios como, por exemplo, a pornografia. Tem pessoas que estão viciadas em mentiras, pessoas que são viciadas em enganar outras pessoas, pessoas que são viciadas em fazer coisas ruins a outras pessoas, e os vícios eles abrangem tudo isso. Então, ao meu ponto de vista, o vício ele é de longe o maior mal atual na pessoa, e talvez o mais difícil de se livrar. Olá, graças e paz. Vamos lá. Vícios, pornografia, mentira, dívidas, enfermidades e relacionamentos abusivos. Que tipo de cadeia dessa é mais difícil de sair? Bem, primeiro que de qualquer uma delas é certo que Jesus Cristo pode retirar qualquer ser humano de qualquer uma dessas cadeias. Agora, na minha opinião, o mais difícil é o vício, porque o vício te leva a mentir para sustentar o vício. O vício leva a dívida, porque você tem que sustentar o vício. O vício traz enfermidade, porque você se alimenta mal, você passa a noite na rua, enfim. O vício pode fazer que você seja uma pessoa agressiva e aí ter um relacionamento abusivo. Enfim. Por causa disso, eu acho que por todas as outras coisas que o vício traz, a dificuldade que é de muitas pessoas sair, até porque tem vícios que são lícitos, né? Principalmente o álcool, eu acho que o vício é a cadeia mais difícil de um ser humano sair, principalmente se tentar sair sozinho. Eu acho que o mais difícil para a gente se libertar seria os relacionamentos abusivos. Né? Quando a gente tem uma carência e a gente acaba se deixando levar e se envolvendo com pessoas que não são as pessoas, né, de Deus para nossa vida, não são aquelas que Deus escolheu, e então a gente acaba se entregando num relacionamento abusivo, e até você romper esse laço, porque o que acontece, você até identifica depois de um tempo que é um relacionamento abusivo. Só que você, para romper aquele laço, é muito difícil, porque você tem uma ligação afetiva. E quando você, por fim, consegue romper, aquilo cria feridas dentro de você. E o processo de cura
é muito desgastante, é muito difícil, né? Porque parece que seu chão abre literalmente, mas em Deus tudo é possível e Ele cura. Graça e paz, amados. O meu nome é Monique, pertenço à classe de jovens e fui desafiada pelo irmão Daniel a responder a seguinte pergunta: qual é a cadeia espiritual mais difícil de vencer? E ele me deu algumas opções, que é mentira, vícios, enfermidades, pornografia, dívidas e relacionamentos abusivos. Eu acredito que para quem está vivendo uma dessas cadeias espirituais, ou mais de uma delas, é difícil de vencer, porque a palavra já diz, cadeia espiritual. Mas eu preciso optar por uma delas. E vou optar pela opção vícios. E vou encaixar também pornografia, porque dependendo da quantidade de vezes que se adere a esse tipo de conteúdo, se torna um ciclo vicioso, né? Se tornando aí uma cadeia espiritual, muitas vezes difícil de vencer. Vou compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que fica lá em Romanos 13 e 14, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor já nos dá o caminho, que fica lá no versículo 14, que é se revestindo do Senhor Jesus Cristo. Então, de que forma que a gente se reveste do Senhor? É através da própria palavra do Senhor, através de uma vida de leitura da palavra, através de oração e através de vida com Deus. Essa é a minha contribuição para a escola bíblica. Fiquem todos na paz. Vamos para a conclusão, então? Viu que bacana? Olha aí, pô, legal, poxa, aí, ó. interessante. Pô, tiraram onda, hein? O Viu? Até ajeitou o cabelo, o rapazinho ali, O viu? Vinícius e a Monique aí compartilhando Aí. com a gente, isso é muito importante, esse compartilhar. As experiências com Jesus são fundamentais para o nosso crescimento espiritual e devemos buscar vivenciá-las constantemente. Isso é constante. Você tem uma experiência hoje, amanhã ela vai ser importante? Vai, mas é necessário buscar outras. Cristo é nosso libertador e salvador. Portanto, não devemos temer os demônios. Deus tem a palavra final sobre a nossa vida. A palavra final é dele. A palavra final é dele. Sobre a nossa vida e o poder de nos libertar das correntes e da ganância, de forma que tudo em nós seja para o louvor do seu nome e anúncio do seu poder. Amém. Jesus veio para libertar. Jesus veio para quebrar cadeias, romper prisões, céu de bronze ser destruído. Então, se você está passando por um momento de aprisionamento, Jesus tem a chave para abrir essa cadeia. Basta você abrir o seu coração para que ele venha agir na sua vida. Dani, eu acho que a gente tem ainda alguns segundos. Eu queria só ler aqui algo que me chamou muita atenção, por favor, que é um camarada, Rabuski. Ó, tá o trava-língua danado. Ao libertar aquele homem, afirma esse camarada assim, ó: Jesus não realiza uma prática generalizante e difusa, muito menos visa simplesmente impressionar o povo mediante seus poderes extraordinários. Só abrir um parênteses aqui. Não era a intenção de Jesus, isso para ele não era importante. Mas houve isso lá. O povo ficou impressionado, mas não era importante para Jesus. Suas ações de imediato beneficiam diretamente pessoas que de alguma maneira estão em situação de exclusão social por causa da doença, do comportamento anormal, da pobreza. A intervenção de Jesus visa a reabilitação social. Jesus não morreu para que a gente tenha uma religião. Jesus veio, cumpriu o seu propósito nessa terra, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para que a gente venha ter uma vida abundante de uma forma social. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis socialmente falando, politicamente falando. Nós precisamos ser sal e luz mais ainda nesse momento. E através do poder de Cristo que ele nos direciona, nos outorga, nos dá,
nós podemos sim fazer a diferença. Não com religiosidade, não com autoritarismo, mas com amor ao próximo. Amém? Dani? Amém. Então, bacana, a gente está concluindo aí uma aula e já fica aí um pensamento, né? A maior expressão do avivamento espiritual que a gente pode viver é quando ele reflete na sociedade. Isso aí, exatamente. Ali eu vou te falar, Decápolis teve um grande pregador, alguém apaixonado que pregava. E era esse liberto, que antes era chamado de endemoniado, e alguns falavam assim, você não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas não, Cristo modificou, trouxe ali uma nova visão, uma nova forma de enxergar, Exatamente. de compreender e de viver. Exatamente. E aí Decápolis ali teve bons momentos, né? Ficou ele por ali, pregou a palavra. Você imagina o amor que aquele cara pregava, do contexto em que ele vivia, para onde ele estava. Imagina, eu gostaria de estar naquele momento ali para ver a imagem dele chegando em casa. Nossa, imagina, bonitão assim, igual eu, assim, pô, jogava o Não, cabelinho não, bolado, não, né? não. Ó, muito obrigado por você ter nos acompanhado até esse momento, muito obrigado mesmo, compartilhe esse conteúdo. Aqui no finalzinho você vai ver já uma fotinha bem legal aí que fizeram, o pessoal da comunicação, vocês são 10, que tem as nossas redes sociais para você estar por dentro, e também a gincana, nossa, que tá rolando. Cara, se você tá acompanhando o placar da gincana, tá tendo ali, ó, altos e baixos ali de várias equipes. Tem equipe que eu achava que tava morta e tá levantando. Cara, por favor, você é parte principal nisso aí. Se a tua equipe tá caindo, a culpa pode ser sua. Então vai lá, seja um missionário lá, seja um pregador de Decápolis e anuncie pra todo mundo que a tua equipe tá perdendo pra ela poder ganhar. Show? Tamo junto, muito obrigado. Beijo, abraço, fui. Valeu, tchau. Cara, essa foi a correria da eu marcando aqui toda hora pra ficar ligado. Só que você falou que tinha conseguido mais 4, né? Consegui mais, cara, ficou com folga.